Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Onde vai chegar o escândalo da Petrobras? Quantos vão ser punidos? Haverá o mesmo rigor que ocorreu com o mensalão? A investigação vai alcançar a cereja do bolo, que são os políticos? São perguntas que todos fazem, com respostas, de certa forma, inconclusivas. E a corrupção no país é endêmica? Sempre houve e sempre haverá? Cena Política convidou um grupo atento à realidade brasileira para debater esses temas. São eles: o cientista político Domingos Giroletti, foi professor de Ciência Política da UFMG. Atualmente é professor do mestrado profissional da Fundação Pedro Leopoldo. Também é apresentador do Interconexão Brasil, aqui na BH News TV, programa patrocinado pela Associação dos Professores da UFMG. E os jornalistas: Márcio Fagundes, foi repórter de O Globo e Folha de São Paulo. Ocupou a Secretaria de Comunicação do governo Hélio Garcia. Foi colunista do jornal Hoje em Dia durante 15 anos. E Walter Freitas, ex-chefe de imprensa da Secretaria de Segurança no governo Itamar Franco. Também advogado, membro das comissões de Assuntos Penitenciários e Direito Desportivo da OAB de Minas Gerais. Auditor da Comissão Disciplinar do Tribunal Desportivo. Editor do portal mg1.com.br. Muito bem, vamos começar conversando com o cientista político, que apresenta aqui o programa Interconexão Brasil, mas eu estou fazendo aqui também uma Interconexão Brasil. Ele é pernambucano, você é gaúcho, ele é mineiro, eu também mineiro. Mineiro tá ganhando aqui, né? Claro, claro. Mineiro tá ganhando aqui. O Márcio é filho de gaúcho, hein? Filho de gaúcho? Descendente. Descendente de gaúcho. Olha então aí. está mais ou menos empatado. Mais ou menos empatado. Mais ou menos empatado. Mas te perguntando... Mas, Barroso, queria agradecer essa oportunidade, uma honra estar aqui para debater um tema tão relevante. Viu? Muito bem, a gente que agradece a sua presença da TV e esse apresentador, jornalista. Certo. Giroletti, corrupção no Brasil, escândalo da Petrobras, no seu entender, na sua análise, voltando àquela pergunta que eu fiz ali, aonde vai chegar isso tudo? Você acha que existe assim uma endemia de corrupção brasileira? Perfeito, a corrupção é endêmica, sem dúvida. Mas tem algumas mudanças que são extremamente significativas que nós precisamos pontuar, que é a escala da corrupção. Nunca se viu nada igual nesse país como atualmente. Claro, são duas coisas. É pela investigação ou pela generalização da corrupção? Eu acho que é pelas duas coisas, né? Então nós estamos vivendo um processo de escala. O outro dado novo que nós precisamos ter muita clareza dele é que nós vivemos hoje uma corrupção institucionalizada. Primeiro no parlamento, no mensalão, que hoje já é uma questão transitada e julgada, nós podemos falar com toda a firmeza que pelo Supremo Tribunal foi comprovado isso, embora muitas pessoas ainda pensem que o julgamento foi político. Eu acho que esse é um avanço extremamente significativo. Você não acha isso não, né? Eu acho que foi um avanço extremamente significativo. O mensalão foi um julgamento feito com competência, não foi exatamente um julgamento necessariamente político, embora eu respeite quem pensa dessa maneira, né? Porque se nós formos só pela política, é perseguição. E nunca passamos a limpo essa questão exatamente endêmica, que desde a descoberta do Brasil está mais ou menos presente. Mas aqui, então, eu quero falar da escala e quero falar da institucionalização da corrupção, feita exatamente por um governo capitaneado pelo PT, que nós, na universidade, ajudamos a criar e apostamos muito no PT, na competência, na seriedade ética. Para nós, nesse sentido, é uma grande decepção para a minha geração. Isso é na época que o PT era bodoque, né? Acertava as vidraças. Pois é, e veja o seguinte, e aí agora a institucionalização da corrupção na Petrobras. Porque aí, outra diferença, a corrupção aparecia mais na época da campanha eleitoral, no ano eleitoral.
Mas aqui nós temos um esquema que de 2006 a 2014, você recolhia praticamente todos os meses e todos os anos propina para exatamente os partidos políticos. E os partidos políticos que estão exatamente com a maior responsabilidade de governo nesse país. Então, esse escândalo ganha proporções muito maiores pela escala, pela institucionalização e pelo envolvimento direto de pessoas muito representativas do governo. E ainda a gente não sabe aonde que vai chegar isso. Professor Giroletti, o senhor não acha que a questão da corrupção ela está na essência do poder? Desde lá nos áureos tempos, quando o homem, quando a humanidade resolveu passar para o seu semelhante o poder de criar um ente abstrato que governasse a todos, o cerne da questão da corrupção está aí. Tem gente que se corrompe por um cafezinho, tem gente que se corrompe com dinheiro público, tem gente que se corrompe com falcatruas em licitações, e tem gente que é o pior de todos, eu acho, que se corrompe pela alma. Sim. Pela personalidade, até pelo caráter. Sim. Eu acho que a questão também da corrupção, ela não fica envidraçada dentro desse problema da Petrobras, porque está na essência do poder. O poder, ao relacionar-se com outros poderes, o judiciário e o executivo e o legislativo, cria-se um ambiente favorável à corrupção. Em cima disso que o Márcio está falando, eu acho que há um tripé: nepotismo, tráfico de influência e corrupção. Esse tripé sustenta toda essa estrutura de facilitação, de desvio de dinheiro, de vantagens indevidas. Por quê? Porque o Estado não coíbe isso. O tráfico de influência. Eu observo aqui, por exemplo, em Belo Horizonte tem um shopping, na Zona Sul, que tem uma viatura da Polícia Militar em cima, fazendo segurança privada para um shopping, né? Quer dizer, o Estado está ali representado pela viatura da Polícia Militar, dando segurança a um ente privado. Numa rede de farmácia também grande. Uma rede de farmácia, tá certo? Então, quer dizer, toda a estrutura de Estado beneficiando o privado. Então, o público e o privado se misturaram. E aí ninguém sabe mais para onde vai o dinheiro, para o ladrão do privado ou ladrão do público. Por quê? Porque essa mistura, essa argamassa, está favorecendo, desculpa a expressão, só a ladruagem e a picaretagem no Brasil. Claro. Eu queria até aproveitar essa deixa sua, que eu vejo de vez em quando ali na boate Sayonara. Sim. Sayonara, onde vão senhoritas e cavalheiros. Senhoritas e cavalheiros, toda noite tem uma viatura lá, patrulha de bairro. Ela fica lá tomando conta das moças, das senhoritas. Sim, porque lá é um parque dos cavalheiros. Lá é um parque de diversão, então ali precisa de segurança. Patrulha de barro. Mas o professor, ele fez uma observação. Eu tenho duas observações. A primeira é do Márcio aqui, né? Porque, veja o seguinte, ou a gente... É claro que o poder pode ser corrupto e pode ser corruptor, tá? Podemos pensar que cada homem, cada mulher tem seu preço, mas pode ter também a sua dignidade. Então, e aí nós temos que pensar um pouco politicamente, né? E a resposta política que se dá é governo dos homens ou das instituições. Se é o governo dos homens, nós já passamos pelas monarquias absolutistas e o avanço do Estado de Direito e da República, os valores republicanos, são exatamente leis que venham para coibir exatamente essa debilidade humana que pode se refletir não só na morte, mas também na falta de caráter, tá? Então, nesse sentido, veja, é exatamente porque nós admitimos a imperfeição humana e que a democracia é o regime que se aperfeiçoa, é que nós precisamos cobrar legislações adequadas e a punição das pessoas que usando o cargo público exatamente para a corrupção. Sempre lembrando, e aí eu entro um pouco no seu argumento só para complementar, que nós temos uma tradição dos 3 pilares que o senhor falou aqui, é o patrimonialismo. O patrimonialismo é de uma cultura onde nós não distinguimos o que é privado, o que é público. Eu acho que esse esforço, de novo, nós precisamos fazê-lo com muita seriedade. E aí, de novo, a legislação e as instituições têm que zelar. E aí, a outra grande coisa que nós saímos nessa eleição
saímos com a estrutura partidária implodida, inclusive pelas alianças que foram feitas. 28 partidos sendo representados no Congresso, você já tem aí o espaço do patrimonialismo para ele se reproduzir e para vender um alto mercado, o mercado persa, que nós vamos ter aqui, etc, etc. Já Isso temos, né? é extremamente grave, por um lado. Por outro também, não quero ser tão pessimista aqui, quer dizer, a despeito do mensalão, do petrolão agora, a democracia está funcionando, os poderes estão funcionando, elegemos agora um Congresso, um presidente da República, governadores, etc. Então, nós temos uma base sólida e temos agora um judiciário e uma polícia federal que está funcionando e que nós estamos exatamente chegando não só no bagrinho, mas nos corruptores. E eu acho que esse também é um outro ponto extremamente significativo que a gente tem que registrar como um avanço. E o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal, que nós temos que reconhecer e elogiar. Bom, nós vamos dar um breve intervalo e voltamos já já com o debate de cena política sobre o escândalo da Petrobras, sobre corrupção. Já já. De volta à cena política, debatendo o escândalo da Petrobras, a corrupção no Brasil. Professor Giroletti, eu quero até aproveitar aqui para citar a jornalista Leida Reis, editora executiva do jornal Hoje em Dia. Hoje, numa crônica publicada no jornal sobre a Petrobras, esse escândalo da Petrobras, ela fez o seguinte título assim: a culpa é de Monteiro Lobato, porque em 1936... Monteiro Lobato, que é esse grande escritor brasileiro que todos nós conhecemos, escreveu um livro, O Escândalo da Petrobras, 1936, e defendia a criação da Petrobras, a nacionalização do petróleo. Então eu queria voltar nessa história da que a corrupção é endêmica. Você, eu não vou te chamar de senhor, não, vou chamar de você. Sim, perfeito. Você falou da questão do PT, mas esse escândalo da Petrobras envolve PMDB, PP, já envolveu o ex-presidente do PSDB, está envolvendo aí empresas elétricas no país todo, com vários governos. Parece que existe um foco que está na política, né? Sim. E, logicamente, o PT está no comando e está Permite pegando... só uma observação, Barroso? Sim. Professor, eu acho que esse guarda-chuva é imenso, porque... Claro que só 3 partidos, o PMDB, o PT e o PP, não obtiveram, né, naturalmente vantagens. Esse escândalo da Petrobras não é de agora, vem de muito tempo. E essa coisa do financiamento de campanha do privado, quer dizer, não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Verdade. O sujeito dá 1 Acho milhão... que nem cafezinho tem de graça. Nem cafezinho. E outra coisa que eu estava falando aqui no intervalo, o pobre rouba, o rico desvia. Porque se somar todos os presos no Brasil, que hoje chega a mais de 550 mil presos, do artigo 155, que é o furto, do 57, que é o roubo, né, o assalto, e do 71, que é o estelionato, não dá 1/1000 do que esse pessoal roubou. Porque eles não desviaram, eles roubaram dinheiro público, que falta para a escola, para a saúde, merenda escolar. O tuberculoso que está ali na praça. Exatamente, para que essas pessoas... Então, professor, isto é um crime de lesa pátria. Agora eles têm bons advogados que, naturalmente, vão empurrando com a barriga, e ninguém vê esse povo na cadeia. Há que se fazer, inclusive, a ressalva que quem rouba a galinha vai para a prisão. Claro. Quem Sim, aquele rouba caso. milhões, Sim. agora, recentemente, que foi a primeira vez, porque o judiciário é conivente. Sim, O judiciário não sabe. E É bem igual, lembrado. eu estava conversando outro dia com um deputado. Ninguém sabe como é resolvida a questão das licitações da construção civil em Minas Gerais? Será que ninguém sabe? Exatamente. Professor, o Márcio lembrou bem, aqui em Minas Gerais, um caso que deu repercussão nacional de um rapaz que roubou galinha lá em Juiz de Fora. Foi para o STF, imagina, a maior corte do país julgar uma questão de furto de galinha, roubo de galinha. Quer dizer, no entanto, esses corruptores das grandes empreiteiras que estão aí mamando no poder há muito tempo,
E outra coisa, na época do Collor, não se puniu nenhuma empresa privada. Se puniu o Collor com impeachment, se puniu o PC, que em seguida foi morto, né? Ele e a namorada dele, lá em Paripueira, na praia lá do norte, região norte de Alagoas, e enfim, acabou e todo ficou isso por isso, acabou. E aí? E Sim. cadê os grandes corruptores, professor? Pois é, são muitas questões. Eu vou começar pela sua, né? Eu falei que a corrupção é endêmica e o que é novo é a escala e a institucionalização. Então, a institucionalização que envolveu, no caso do PT, PMDB, os outros partidos, até o PSDB foi citado, etc, etc. Né? Se nós estendêssemos, digamos, essa averiguação da corrupção para as verbas dos parlamentares, é outro buraco negro que nós temos aí. Porque, veja o seguinte, se nós aplicássemos na gestão pública dos recursos públicos o que a Receita Federal tem feito para cobrar um imposto, os caras leem até o pensamento. Quando você paga lá um chopezinho, está sem dinheiro com coisa, está registrado na Polícia Federal. Se você pagar com cartão de crédito, com cartão de crédito. Então, a arrecadação, nós temos uma coisa exemplar que estamos exportando tecnologia para o mundo. Quando se trata na aplicação do dinheiro, na aplicação da justiça, porque aí a lentidão da justiça, a impunidade, e aí sobra para quem? Para o mais fraco, para o pobre. Então a justiça não é justiça, não é equitativa. E com isso, veja, nós, de novo, enfrentamos um outro problema que nessa eleição também ficou muito claro. Todos os candidatos trataram o eleitor como consumidor e não como cidadão. Quem recolocou a necessidade da cidadania foram as jornadas de junho de 2013, que pediu o quê? Serviços de qualidade na saúde, na educação, no transporte urbano, na coisa. Quem falou? Só aumento de renda, só ajuda para as pessoas mais pobres, ficou discutindo se fica ou não fica, quer dizer, nós tratamos o eleitor como consumidor e não como cidadão. E aí, veja, se não se trata as pessoas como cidadão, exatamente a justiça poupa o rico e superpenaliza o pobre, que é também um outro grande problema. Então, o que nós precisamos? Nós teríamos toda a tecnologia necessária para modernizar o Estado e para modernizar a administração pública. Ninguém faz. Quem olha, por exemplo, o Petrolão aí, eles não têm controle de custo dos orçamentos que são apresentados para as empresas. Não tem controle de custos, por quê? Qualquer preço que é dado é aceito. E se é exatamente apresentado pelo clube, esse é outro ponto das coisas, porque só as grandes empresas controlavam as grandes obras públicas pela Petrobras. Média empresa não entrou nessa história. Então, veja, nós, na verdade, temos a tecnologia. E é um exemplo claro que nós temos da Receita Federal. É um exemplo maravilhoso que funciona extremamente bem para arrecadar. Para aplicar o dinheiro, não. O professor, eu estava aproveitando a sua fala aí, que é muito interessante, sobre a questão de preços. Eu tenho aqui esse dado aqui, que, por exemplo, que obras igual a essa refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco, ela foi orçada inicialmente na sua terra. Exatamente. Em dólares, 2 bilhões e 400 milhões de dólares. E vai alcançar agora 18 bilhões e 500 milhões de dólares. E eu também me lembrei aqui da fala do advogado Fernando Baiano, o lobista que está preso, que ele disse que corrupção no Brasil é em tudo. Em tudo. Ninguém se põe não tijolo, não se coloca, ele usou um tijolo, paralelepípedo. Se não se coloca um paralelepípedo numa prefeitura, numa cidade, por uma prefeitura, numa cidade, sem que não ocorra uma taxa para político. Digamos, ela é endêmica e ela pode ser generalizada, né? Mas temos cidadãos de bens aqui também, porque nós temos que ver essa fala como estratégia de defesa, para dizer, olha, se a corrupção existe em todos os lugares, vamos perdoar esses que ficaram com a boca na botija.
Foi uma fala para tentar levar o cliente, E os livrar a cara órgãos do de cliente. fiscalização, como a Controladoria, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, nós estamos pagando esse pessoal para nada. Eu acho, professor, que se nós fôssemos aqui pontuar onde a corrupção está atuando, com certeza a gente amanhã teria algum processo. Né? Porque a gente também tem que provar aquilo que a gente afirma, aquilo que a gente fala. Sim. Mas eu tive a informação essa semana, por sinal até muito triste, que nessa Bienal do Livro, que terminou agora em Belo Horizonte, lá nas Expo Minas, crianças estavam furtando livro, pondo dentro da bolsa, gente. Coisa horrorosa. Pois é. Crianças furtando livros. Agora, onde é que está o exemplo? De onde Sim. vem o exemplo? Da família, dentro de casa? Como pode você ver uma criança furtando um livro e a pessoa depois tem que ir lá atrás, professora, aquele aluno da senhora levou um livro, por favor, peça. Olha que negócio mais deprimente. Então, eu acredito que hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil no país com relação à falta de credibilidade dos poderes, porque a gente não pode também só falar da área política. Tem o Poder Judiciário, teve um desembargador aqui em Minas Gerais que estava vendendo HC Habeas Corpus para traficantes. Teve um juiz recentemente da Vara de Execução Criminal de Juiz de Fora que está preso, foi preso pela Polícia Federal, facilitando, tá certo? Inclusive, dando a traficante, olha só, um traficante estava preso no Ceará, ele foi transferido para Belo Horizonte através de uma ordem judicial, onde esse traficante poderia vir sozinho de lá para cá. E aí o que é que aconteceu? Um fato até pitoresco. Os colegas desse traficante disseram, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Vamos fazer a segurança dele, a escolta. Então escoltaram um traficante para vir prisão domiciliar em Belo Horizonte. Sim. E o juiz está preso da Vara de Execução Criminal lá do Juiz de Fora. Então a coisa eu acho que é endêmica mesmo, a gente também não tem que fugir ao que a gente está vendo. Agora tem que ter punição. Walter, mas você não acha que o poder constituído dificilmente vai atacar esse problema no seu cerne a partir do momento que esse jogo de inter-relações ele se faz de uma forma um pouco ortodoxa, muitas vezes, pouco republicana, muitas vezes. Então, se você delegar o poder constituído uma forma de coibir, reprimir esse tipo de ilícito que hoje permeia na administração pública no Brasil, eu acho que não vai para frente. Vai para frente apenas se a sociedade for para as ruas, se a sociedade cobrar nos mínimos gestos e nos grandes gestos um tipo de punição, um tipo de postura, vamos pôr assim, que não afronte a sociedade, né? O que vocês acham? Mas olha aqui, essas manifestações que o professor Giroletti falou tão bem, foram um fórum de cidadania de verdade aqui no país. Ele naturalmente não falou isso, ele falou outros pontos, mas uma das coisas cobradas foi a transparência pública, a transparência do homem público contra a corrupção, mas parece que foi um tiro na água, né? Foi um tiro na água, porque o Congresso que foi eleito é um dos mais conservadores da história do país, parece que foi até uma resposta a essas manifestações de junho. Que eu não estou dizendo que as manifestações, não estou culpando as manifestações. Sim, né? mas aqui nós temos outra coisa extremamente grave e importante, que é o seguinte: os partidos estão descolados da sociedade. Elas viraram máquinas eleitorais, só isso. Por exemplo, os empresários são representados pela Fiesp, pela FIENG. Cada um tem um carimbo. Cada um tem um carimbo. O MST representa, digamos, se você quiser, os próprios excluídos. O CNA, Confederação Nacional da Agricultura, representa, né? Quais são os partidos que têm liames propriamente com o nível da sociedade. Não é por acaso que os manifestantes não quiseram saber nada na política, porque nunca viram o partido ser essa instituição canalizadora dos interesses articuladoras. Viraram exatamente tecnologia um instrumento eleitoral, exclusivamente. Se viraram um instrumento, qual é o compromisso dos eleitos, embora sendo conservadores, com a sociedade civil pelas quais eles foram eleitos e que eles devem representar? Ô, professor. Então, nós entramos aqui numa outra coisa séria, que é exatamente a reforma política. Mas a despolitização também da sociedade brasileira, quer dizer, o povo foi às ruas, né,
por causa de 20 centavos. Hoje tem Não. mais de 50 bilhões em jogo e ninguém saiu para a rua, nada para nada. Não, mas aqueles 20 centavos que não eram 20 centavos. Não era vintém, porque aí nós reduzimos Entendeu como é que é? uma luta generosa, cidadã, Foi o estupim, né? a 20 centavos, quando, na verdade, foi uma manifestação profunda da cidadania Contra o sistema, né? contra o sistema, indignada, não se sentindo representada por esse poder político e querendo inovação, padrão FIFA ao nível dos serviços. Que é melhor do que isso? Quer dizer, isso num certo sentido, desmente a despolitização dos jovens, que nós achávamos que não se fazia mais as manifestações da nossa época através dos DAs, dos diretórios, mesmo porque muitos deles foram cooptados. Temos que admitir também isso. Como a estrutura sindical está cooptada. Essa que é a verdade. Nós temos que fazer alguma reestruturação mais profunda para que exatamente o sistema político possa representar a sociedade de uma forma muito mais entrelaçada e não exatamente estanque, separada uma coisa das outras. Mas como participar daquilo que você não acredita nem confia? Pois é, veja o seguinte, isso significa o quê? Se eu leio a manifestação das jornadas de junho, eu tenho que apostar numa reforma política para que exatamente esse reencontro entre o movimento da sociedade civil e a representação aconteça. E ao acontecer isso, você vai fazendo uma certa reforma ao nível da republicana, como o senhor salientou bem, no poder judiciário, no poder do Congresso e no poder presidencial. Ô, Girolete, eu tenho de dar outro intervalo e nós vamos voltar falando sobre a reforma política para a gente dar continuidade a esse assunto, que é, obviamente, importantíssimo. Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo o escândalo da Petrobras, a corrupção, com presença do cientista político Domingos Girolete e dos jornalistas Márcio Fagundes e Walter Freitas. Eu estou com um dado aqui que antes de fazer a minha pergunta eu queria colocar. Pedro Barusco, que é o ex-gerente da Petrobras, concordou em devolver, nesse escândalo da Petrobras, 252 milhões de reais. Ou seja, mais de um quarto de R$1 bilhão de dinheiro que ele colocou será o prêmio no da Mega exterior. Sena do final do ano. Então, mais que a Mega Vai Sena ser do final. do final do ano. Do final do está ano, estimado né? 250 E milhões. ele era só o braço direito do Renato Duque. Quarto escalão. Imagina o braço esquerdo. Quarto escalão. Quarto escalão. Quarto escalão. Então, se voltando para a reforma política. Não, vamos debater mais um pouco disso. Tá, Isso vamos, que eu quero. É muito dinheiro, né, professor? Olha aqui. Sim. O outro dado novo que nós temos que lembrar e acentuar. Nós só estamos conseguindo botar a mão nas pessoas que estão corrompendo por causa da delação premiada. Essa é outra grande avanço que nós conseguimos fazer. Nós não teríamos capacidade de fazer isso, nem pela Polícia Federal, nem por nada. A delação premiada é que está dando o caminho das pedras, como é que era isso feito. É claro que você já tem, digamos, a tecnologia descoberta na época do mensalão, que funcionou lá, que pode ter funcionado em outros mensalões do Brasil. Mas o Marco Valério não teve coragem de entrar na delação premiada. Pois é, né? esse é o outro grande problema. Ou ele chegou tarde, não teve coragem. ou ofereceram tarde, ou ele não quis em função de outras razões, né? Mas desta vez veio, e eu acho que, por que nós não podemos olhar isso um pouco como a nossa campanha das mãos limpas, para vir fortalecer a transição democrática, a Constituição de 88, cidadão, lembrando do Ulisses Guimarães, etc., e das nossas velhas elites políticas que eram um pouco mais dignas na condução da coisa. Mas eles dizem que a Operação Mão Limpas Eu até gostaria, sabe o quê? É que o Brizola tivesse vivo, para ver o que o Brizola dizia sobre o escândalo do mensalão e o escândalo da Petrobras,
que a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Nacional, é a primeira obra do Getúlio. E a outra grande obra do Getúlio foi a Petrobras. Sim. E depois também a empresa da energia elétrica, né? Que também foi feito lá. E eu queria ver, quer dizer, então, quando a CSN foi privatizada, o Brizola fez o maior escândalo, porque diz, essa é uma representação de uma política de Estado industrial que nós precisaríamos preservar. Mas hoje o que foi feito ao nível da Petrobras não tem nada semelhante. Professor, mas o que eu acho, Márcio Barroso, que há muita injustiça por parte da Justiça. A Justiça de Santa Catarina não liberou uma mulher que furtou numa loja a bolsa, carteira de uma senhora que estava numa loja, ela e outra amiga. Ela utilizou o cartão de crédito dessa senhora, no dia seguinte, na mesma loja, foi identificada, tirou R$500 no caixa eletrônico, porque tinha a senha também dessa senhora, ficou presa preventivamente, não teve direito a responder o crime em liberdade. Se manteve presa, foi condenada a 3 anos, posteriormente houve a redução da pena, e o Paulo Roberto Costa, que é o homem de todo esse escândalo, está em casa em prisão domiciliar. Gente, pelo amor de Deus, dá para confiar nesse país? Porque ele foi um delator, né? Sim, mas espera aí. Delator. Mas ela confessou, essa senhora confessou o crime. Ela não, perante o juiz, ela confessou que furtou, tá certo? Houve a confissão, né? E naturalmente, preventivamente, manteve a prisão dela até o julgamento e acabou. Não, eu acho uma excrescência, né? Sim, acho uma gente. excrescência. Aí Mas, esse cara aí tem prisão domiciliar, daqui a pouco da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, aliás, não sei se ainda entrou alguém da Andrade Gutierrez, mas da Camargo Corrêa, né? A Camargo Corrêa manda em Pernambuco. As empreiteiras que As estão... maiores obras em Pernambuco são da Camargo Corrêa. As empreiteiras Aldebrecht. Eu vou colocar aqui. As empreiteiras Engevix. que estão envolvidas, já que se falou em corrupção e corruptores, as empreiteiras que estão envolvidas num total de contratos com a Petrobras de 59 bilhões de reais, no caso, são a Queiroz, Galvão, Mendes Júnior, Trande Engenharia, Ingevix Engenharia, IESA Engenharia, Galvão Engenharia, Grupo Camargo Corrêa, UTC Engenharia, Grupo OAS, são 59 bilhões, e essas empresas tendem a receber o atestado de inidôneas, e com aquele perigo do país parar. Mas, segundo foi colocado, elas vão cumprir esses contratos e os próximos contratos, que elas não vão poder Mas fazer devia mais. bater já o dinheiro que eles desviaram na própria, o que o Estado tem que pagar Sim, para eles. pois é. Mas aí veja o seguinte, primeiro a delação premiada, eu não sei em que termos ela foi feita, então eu não saberia dizer, falar mais. Mas ela é do ponto de vista da sociedade, da preservação da sociedade, da continuação do Estado, do país republicano e democrático, certamente uma grande invenção que nós precisamos preservar. Não é por um furto ou uma injustiça que se comete com qualquer um, e eu não vou ser solidário com a injustiça, mas não é por causa desse caso que nós vamos terminar com esse expediente da delação premiada que fez tanto bem para a Itália nas campanhas das mãos limpas, quanto está fazendo aqui no Brasil, porque nós não chegaríamos nessas pessoas ou nessas empresas. Quando nós estamos falando na empresa, são duas coisas que ainda não estão claras. Serão as pessoas responsabilizadas ou serão as empresas? As pessoas jurídicas. Sim, são as pessoas físicas, Ou jurídica. os presos, ou a jurídica. Porque se for a pessoa física, quer dizer, quem vai pagar é o dirigente. O empregado? O empregado, o presidente, ou quem quer que seja. Se for a pessoa jurídica, ela será declarada inidônea, e aí que você tem exatamente, ela pode cumprir o contrato, mas não poderia apresentar-se para novos projetos. Mas veja bem. Eu vou fazer a interrupção de Vossa Excelência, que data vênia, sim. se aplique, então, o domínio do fato do qual foi aplicado o Zé Disseu. O Zé Disseu, o Joaquim Barbosa aplicou o domínio do fato e ele foi condenado em cima disso, dessa tese, né, que ele teria um comando sobre aquelas pessoas e aí foi para a cadeia, porque o Joaquim Barbosa achou que o domínio do fato... Muito bem lembrado. Eu tinha falado antes que nós vamos tirar lições do mensalão.
E O domínio do fato. o senhor, como um bom jurista e advogado, está me Obrigado. lembrando um mecanismo que nós podemos aplicar nesse caso. Domínio do fato, Domínio sim. do fato, claro, Claro. sem dúvida nenhuma. Imagina. Né, Marcinho? O que é que você acha? Aqui, gente, nós estamos conversando ainda em torno da iniciativa privada e esses processos pouco ortodoxos que eles usam para pegar o dinheiro público. E na hora que chegar nos agentes políticos e públicos, A cereja do bolo que eu chamei. que a cereja do bolo ainda não 250, chegou. Marcinho, o Até juiz falou. então, o que corria nos bastidores, que a lista era de 70, de cerca de 250. 70. Ontem já começou a circular que são 250, ou 250 seja, parlamentares. metade do Congresso de alguma forma age nas eleições e recebe esse dinheiro e tem um procedimento Que só a título de envergonha os informação, brasileiros. professor, hoje no Congresso de 513 parlamentares, 280 são empresários. O resto é um sujeito que tem uma atividade liberal, um sindicalista, uma coisa assim, mas 280 são empresários. Olha só, já pensou 250 Pois congressistas? é, eu queria fazer duas ponderações quanto a isso, né? E aqui, a despeito do nosso advogado aqui, Causídio. é o causídico, a coisa processual, tá? Porque, veja, o pessoal já está questionando por que esse julgamento está sendo feito em Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro. Porque eles estão alegando, inclusive, que deveria vir para o Rio de Janeiro, porque os crimes foram cometidos no Rio de Janeiro. Outra, Onde ia ser da Petrobras. da Petrobras. Outra, eu acho que, em termos processuais, nós teríamos que pegar agora os delatores, os corruptores e deixar num segundo momento para os políticos. Porque se entrar no político, o processo vai ter que ir no Supremo Tribunal. Foro vai começar privilegiado. tudo no foro privilegiado. Isso tudo se perde. Bem E lembrado. aí nós entramos para as calendas gregas. Vai demorar muito mais do que o mensalão para poder ser julgado. Poderia demorar até 60 anos. hein? Então, veja o seguinte, e os advogados de defesa já estão querendo envolver os políticos para levar o processo para o Supremo Mas Tribunal aí, Federal. professor, Mas sim, então nós temos que Tem um ficar muito... desmembramento. Quem tem foro muito privilegiado atentos. tem. Quem não tem, Sim, claro, mas veja o seguinte, você, num certo sentido, já leva a parte para lá ou tenta, quer dizer, é mais uma estratégia de obstrução do processo, pode ser. Então é por isso que nós temos que ter muito atento, porque você tem muitas tecnicalidades aí Depois que há renúncia de mandato, depois volta para o seu estado e depois vai com isso, vai diluindo. diante disso que o professor está expondo, eu também, veja só, a Cátia Rabelo, por exemplo, ela não teria que responder no STF. Ela não tem foro privilegiado. Teria que ser na justiça comum. Sim. Na minha opinião, foi um erro. Porque ali só quem tem foro privilegiado. Ela não tem, como também não tinha a secretária da SMPB, como também não tinha o Marcos Valério. Sim. Mas se for diante do que o senhor está falando aí, o que o Márcio também levantou, já pensou 250. E aí foro privilegiado, só daqui a um milênio que vai ter. E só para concluir esse bloco, esse fenômeno da corrupção, ele não é singular apenas ao Brasil, não. Hoje, no mundo, quem está acompanhando, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, vou generalizar assim, no campo ideológico, o mundo graça hoje pela corrupção na Europa, na Alemanha, na Espanha, na Itália, hoje. Isso está generalizado, há que se rever Portugal, o agora, comportamento recentemente, do foi Portugal, entendeu? Não, ele é universal, um fenômeno universal. Mas a escala, o ranking é diferenciado. Os países mais democráticos, que têm uma boa institucionalidade e são republicanos, o índice é bem menor. Não significa que eliminaram tudo. Veja os países escandinavos. Veja países um pouco do terceiro mundo. Tá? Põe a Rússia nisso, põe a China, põe a mesma Índia, põe o Brasil, os países africanos. Quanto mais do terceiro mundo, mais emergente, se você quiser, não economicamente, nós temos os problemas são mais. Por isso que, de novo, volto àquela tese que quando eu abri. A institucionalidade
governo dos homens ou governo das instituições. Professor. Se as instituições são fortes, nós conseguimos coibir mais, não eliminar totalmente, mas coibir mais para que a sociedade possa conviver com isso sem que a corrupção comprometa o destino de um país e de uma sociedade. Mas, Márcio, eu preciso de fazer um intervalo, então o outro bloco vai ficar muito pequeno. Ele falou, vocês falaram até dos 250 políticos, né? Eu me lembrei de uma frase do Lula, não esse Lula de hoje, aquele Lula que era sindicalista e deputado, que ele falou que tinha 300 picaretas no Congresso. Cena política, volta já já. De volta à cena política, debatendo o escândalo da Petrobras, a corrupção no país. Professor Giroletti, a gente vai voltar àquele tema da reforma política, não impedindo de falar também da corrupção, entende? Claro. A reforma política poderia ajudar a brecar esse processo endêmico de corrupção aqui no país, principalmente naquele quesito com a introdução do financiamento público de campanha, tirando o dinheiro das empresas que financiam os políticos e os partidos? Eu acho, o que se pode esperar de uma reforma política? Eu diria algumas coisas, não necessariamente essenciais, porque ninguém tem um consenso com relação a isso. Fortalecimento dos partidos políticos, e não máquinas eleitorais. São 32 hoje, né? 32, 28 com representação no Congresso. Nós temos que introduzir aquelas formas de controle, se não atingir o determinado quociente eleitoral De representatividade, ele vai virar, digamos, uma tendência dentro de um outro partido. Tem problema. Nós não podemos pensar aqui no Brasil, nós não somos a sociedade americana, porque o pessoal fica idealizando a estrutura partidária. A estrutura partidária, ela é plural no Brasil, na Itália, porque a sociedade é plural, heterogênea. E a estrutura partidária representa a heterogeneidade maior ou menor da sociedade onde está. Nos Estados Unidos, você tem praticamente, as classes são muito diferenciadas, pouco diferenciadas. Então você tem, na Inglaterra também, tem um sistema bipartidário com um terceiro partido, o Partido Liberal, que está tentando se criar, mas não consegue se criar porque você tem uma estrutura muito assim. Você não pode pensar a Itália com estrutura bipartidária. A Itália é muito parecida com o Brasil. Agora, nós podemos ter 7 ou 8 partidos onde teríamos uma representatividade múltipla, heterogênea, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista cultural, do ponto de vista regional, etc., etc., e fortalecendo propriamente o Congresso, porque aí nós acabamos com os partidos que também vendem espaço na televisão, vende espaço, a porta, né? Apoio para o governo, que você tem que ver. E sem ideologia nenhuma. Sem ideologia nenhuma. Então nós vamos ter, digamos, esse congresso agora, com essa representação, para passar qualquer medida, quais as concessões que o governo deve fazer para que você tenha sempre, em qualquer medida, professor, uma maioria congressual, para a reforma garantir está a parada no governabilidade. Supremo, né? A reforma no quesito da proibição do financiamento privado, né? Está na mão de Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes. Eu acho que com essa coisa do petrolão, é bem possível que se proíba o uso do financiamento de campanha pelas empresas. É possível, depende do andamento desse processo. Né? E da pressão da sociedade. E da pressão da sociedade, claro. Professor, quanto à questão, o senhor deu um bom destaque aí às agremiações partidárias. Hoje o mundo já evoluiu, de certa forma. Tem lugares civilizados onde você não necessariamente precisa estar afiliado. Basta você juntar a assinatura de 2 pessoas, chegar na justiça e falar, eu sou candidato. E isso acontece. Mas o Brasil não chega nesse aprimoramento, não, muito não difícil. Necessariamente você tem que estar afiliado. Feita a sua tese do voto facultativo, por exemplo. Professor, como é que vai se promover algum tipo de reforma político-partidária onde existe um instrumento
criada pelo próprio Congresso, chama-se emenda impositiva. Isso é inconstitucional já pelo nome. Os poderes são independentes. Impositiva. Quando o Legislativo impõe no Executivo, eu não sei como é que ninguém entrou com uma adinha aí até hoje, porque não existe emenda impositiva. Ninguém é obrigado. Isso foge, inclusive... que é é bom explicar o que é uma precípua, né? Foge, Ação inclusive, direta a função de precípua do inconstitucionalidade. legislador ter emenda para gastar nos seus municípios, no sentido que ele já combina com o prefeito, que combina com a consultora, que isso vai e volta. E um deputado federal tem, ao final do seu mandato, 4 anos, 60 milhões, ele para pôr onde ele quer. Mas, meu santo Deus, onde nós estamos? Que democracia é essa, Eu queria brasileira? fazer um adendo aqui, Sim, professor, sim. e dizer o seguinte, que nós falamos aqui do Poder Executivo, Legislativo e também Judiciário. Mas é uma minoria que está estragando o Brasil. Porque tem muita gente bem na Justiça, Claro. no Legislativo, no Poder Executivo. Então, o que acontece, no meu Por entendimento... isso nós não podemos aceitar aquela tese que todo mundo é corrupto. Exatamente. Falta somente a gente... O que a sociedade quer ver, Barroso, é o tubarão na cadeia. O bagrinho está lotado de bagres nas penitenciárias brasileiras. Mais bagres. Onde você vai, só encontra pessoas negras, né, menos alfabetizadas, pessoas O pardas. PPP. Exatamente, é o famoso PPP. Hoje, por exemplo, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu uma quadrilha de estudantes que estavam fazendo vestibular de medicina pagando 70 mil a 200 mil reais por uma vaga na escola aqui das Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte. Foi preso um gente Teófilo Otoni, teve um policial civil preso. Imagina, esses médicos, imagina que é uma categoria elevada. Estão fazendo o quê, professor? Pois é. Para conseguir uma vaga na universidade. Tem condição de um negócio desse, professor? Pois é, isso- Tem que ter punição. Sim. Havendo punição, há um controle, há uma tranquilidade da sociedade. Não havendo uma inquietação. Tá. Isso é natural. São duas coisas. A educação. A educação, na verdade, nós criticamos muito porque é deficitária do ponto de vista técnico. Mas nunca questionamos em que medida, digamos, do ponto de vista ético e do ponto de vista dos valores, eu acho que esses exemplos todos estão mostrando que a sociedade, nós estamos com problemas aí. E o exemplo tem que vir de cima. Se a corrupção começa em cima, se alastra até embaixo. A outra coisa é sobre a democracia, né? O modelo que nós temos é da democracia que os partidos são necessários e que nós não temos ainda democracia sem partidos políticos. É possível que futuramente, na medida em que a tecnologia desenvolva, nós tenhamos uma forma de democracia direta, cara. Fatalmente caminhamos então, para isso. seria ótimo. Mas, por enquanto nós fazemos essa transição, nós precisamos exatamente fortalecer os partidos, porque eles levam a educação do povo, organizam o povo, eles têm que ser órgãos moralizadores e não corruptores, de venda de espaço e disso, de aquilo. Eles têm que ser uma escola de democracia e de cidadania. Vou aproveitar e cara. fazer uma pergunta ao senhor, se o senhor Sim. me permite. 39 milhões de brasileiros não votaram nessas últimas eleições, entre brancos, nulos e aí também abstenções. Quer dizer, esses 39 milhões ficaram fora do pleito. Sim. Se o voto fosse facultativo, o que é que o senhor acha que poderia ter acontecido nessas eleições? Eu diria que, primeiro, veja, a abstenção e voto nulo foram grandes, e o não comparecimento também. Esse desencanto com a política que nós falávamos, que as jornadas de junho do ano passado mostraram, esse é outro indicador. E é um indicador do Brasil e também da Europa. Por exemplo, a eleição europeia também você teve uma grande parte de pessoas que não compareceram ou se abstiveram ou votaram em branco, etc, etc. Então, há um desencantamento muito grande. Olha aqui. E aí, olha, pesquisas feitas recentemente sobre a credibilidade, quem está em último lugar é o Congresso. Penúltimo lugar, os partidos políticos, cara. E aí? Impressionante, né? Para onde que nós vamos, cara? Sem as duas coisas que são fundamentais, liminares para a democracia. Então, veja o seguinte, nós temos que fortalecer isso para não cair exatamente em qualquer rede golpista por aí, esses movimentos aí pós-eleitorais. Que já se fala, né? Que já se fala. Quer dizer, nós temos que fortalecer a conquista que foi
da transição democrática, da Constituição de 88 e fazê-la com que aqueles direitos que estão lá anunciados saiam propriamente do papel e por aí. Não se faz isso sem um espaço republicano. Ô, professor, só que nós já estamos chegando quase no final, essa pergunta que ainda ficou sem resposta, que eu coloquei no início aí da minha fala. Você acredita que corruptos e corruptores, nesse caso aí da Petrobras, vão acabar realmente na cadeia? Olha aqui, eu acredito que, primeiro o seguinte, ninguém acreditava no mensalão. Aconteceu, tá? Você pode até questionar o processo e o resultado, mas aconteceu. Passamos o país a limpo. Pela condução do processo até agora, quer dizer, ninguém é evidente para frente, né? Eu acredito que, não só acredito, aposto, penso que a sociedade vai levar até as últimas consequências, pelos mecanismos que nós criamos lá. Ministério Público, Polícia Federal, juízes honestos, que começam também a limpar propriamente o judiciário. Nós temos isso, nós precisamos reviver isso. Então, eu faço uma aposta, e isso se tornou de tal ordem, porque veja o seguinte, nós corremos um risco e temos que lembrar isso às autoridades públicas, porque se nós engavetarmos o processo aqui, e como a Petrobras tem ações no mercado internacional, e a averiguação que os Estados Unidos vão fazer pela Bolsa de Valores de lá, que pode eles vão chegar a resultados, né, e podem chegar a resultados desmoralizando a nossa justiça aqui. Isso seria o fim da picada. Então, essa pressão externa também tem que se reverter no cuidado da condução desse processo. Ô, professor, imaginemos que de 250 que possivelmente devam estar envolvidos nesse esquema, apenas 50 sejam citados ou denunciados. Isso não vai impedir que essa coisa fique travada por muito tempo? Imagine 50 tubarões da política. Sim, olha só aqui. peso pesado. Primeiro, né, da Série A, vamos dizer, da Série A do Brasileirão. Entendeu? Imagine aí. Eu vou te dar um outro exemplo, voltando, digamos, à arrecadação de impostos. Quando vários médicos, vários dentistas, vários professores, qualquer categoria profissional, você usa vários expedientes não para pagar imposto. Você pega um cara e pune exemplarmente. Todos os outros se corrigem. Se nós pegarmos mais uma meia dúzia, 50 já é bastante, tubarões grandes, tá? E dermos uma punição exemplar, você corrige os outros. Porque, veja, é muito degradante essas pessoas que têm muitos recursos estar na cadeia. A imagem das pessoas também vale alguma coisa, né? Não é só o dinheiro. Mas a tal corrupção, ela tem um poder fascinante de alguma forma e até sedutor, né? Porque até a Igreja Católica, uma instituição milenar, sólida, caiu nas graças das monarquias europeias e se corrompeu ao extremo. Caiu nas graças do nazismo e se corrompeu ao extremo. Hoje se fala em pedofilia, todo mundo sabe em caso de pedofilia e a igreja varrer para debaixo do tapete o assunto. Então isso são fatos que hoje mexem com a sociedade. E aquela coisa que você abriu uma coisa, quer dizer, o homem é frágil. Se nós não temos instituições seguras, abertas, que acompanham, nem Deus segura. Muito bem. Professor, eu agradeço a presença do professor Domingos Giroletti, dos jornalistas Márcio Fagundes, Walter Freitas, o Pernambuco. Uma honra estar aqui. Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.